Humilhada por sua cor em uma festa de luxo, ela nunca imaginou que aquele momento de vergonha a colocaria frente a frente com um milionário que mudaria sua vida para sempre. O que ele fez em defesa dela vai te deixar sem palavras. O som dos saltos de Isabela ecoava discretamente pelo chão de mármore da loja de alta costura. Ela carregava um vestido bordado com cristais em um cabide acolchoado, com o cuidado de quem segura uma joia. Era mais um dia entre tecidos caríssimos, clientes exigentes e a sensação constante de que estava fora do lugar, mas fingia tão bem que até começava a acreditar que pertencia ali. Formada em moda, sonhava em ter sua própria grife. Criava desenhos à noite, no minúsculo apartamento onde morava com a tia, sonhando com passarelas e vitrines. Mas, por enquanto, era apenas a assistente da estilista e socialite Clarice Montenegro, uma mulher que jamais disfarçava sua altivez e que tratava Isabela com a mesma gentileza que se tem por uma planta decorativa, útil, desde que silenciosa. Naquela tarde, Clarice apareceu mais agitada que o normal, folheando um catálogo e falando ao telefone. Sim, querida, o baile será absolutamente divino. Ela fez uma pausa. Não, meu vestido está em finalização. A propósito, minha assistente pode ir comigo. Sim, uma jovem, muito discreta. Vai ajudar com os acessórios. Claro, claro. Isabela parou. O coração acelerou sem motivo claro. E quando Clarice desligou, virou-se com um sorrisinho ensaiado. Isa, você vem comigo hoje à noite. Preciso de ajuda com meu figurino. Baile da Fundação Aragon. Vai ser um espetáculo. Eu? Ir com você? Sim. Não vai usar uniforme. Lógico. Pega algo da arara dos reservas. Nada chamativo. Algo elegante. E se porta direito. Vai ser um evento de peso. Nada de deslizes. Clarice não esperou resposta. Já estava no telefone novamente. E Isabela, como tantas vezes, apenas assentiu. Na sala dos fundos, ela encarou os vestidos da coleção reserva. Todos feitos para brancas de silhueta esguia. Respirou fundo. Achou um vestido longo, vinho escuro, decote discreto, com um caimento que ela mesma havia ajudado a ajustar semanas antes. Não era ousado, mas realçava suas curvas e seu tom de pele como uma pintura. Horas depois, em frente ao espelho do banheiro da loja, prendeu os cabelos em um coque baixo, passou batom, vinho e vestiu o salto mais alto que conseguia tolerar. Na van que as levou ao evento, Clarice conversava animadamente com outra socialite no viva voz, ignorando completamente a presença de Isabela. Isso a ajudou a manter a postura e esconder o desconforto que crescia. A entrada do salão era deslumbrante. Luzes douradas, colunas decoradas com flores brancas, champanhe sendo servido em taças de cristal. Isabela nunca havia pisado em um ambiente tão suntuoso. A música clássica tocava suavemente ao fundo e as pessoas desfilavam como se fossem feitas de porcelana, brancas, elegantes, com roupas que custavam mais do que ela ganhava em meses. Ao cruzar a porta principal, sentiu os olhares. Não era paranoia. Eles vinham de todos os lados, de cima a baixo, de lado, atrás das taças. Avaliavam sua roupa, sua pele, seu cabelo, sua presença. Um casal cochichou algo e riu. Uma mulher virou os olhos e sussurrou no ouvido de um homem mais velho. Clarice mal a esperou. Já tinha se perdido entre conhecidos. Isabela ficou parada por alguns instantes, segurando a bolsa como se fosse um escudo. Não é a garçonete, sussurrou uma moça atrás dela. Achei que fossem uniformizados. A outra riu. Isabela fingiu não ouvir. Seus olhos procuraram uma saída segura, mas o salão parecia se estender para sempre. Ela caminhou até um canto mais reservado e fingiu olhar um arranjo floral. Tentava controlar a respiração. Seus dedos estavam gelados. Uma das socialites mais influentes do evento, Verônica Prado, se aproximou com um grupo de amigas. Tinha uma taça em mãos e um sorriso carregado de veneno. Que bela peça você está usando, querida, disse ela. Não é da coleção do inverno passado. Bem ousado usar algo tão antiquado. Isabela, educada, tentou sorrir. Na verdade, é da linha atemporal da Clarice. Um clássico. Ah, entendo. A linha para quem não pode pagar a nova, não é mesmo? Risos abafados.
Isabela sentiu o rosto arder. Verônica se aproximou mais, como quem sussurra um segredo. Querida, você realmente tem coragem. Nesse lugar, com essas pessoas. Eu admiro. Mas precisa entender uma coisa. Esse tipo de evento tem um perfil. E você? Bem, talvez seja melhor voltar ao buffet. E então, como em câmera lenta, Verônica tropeçou e a taça de vinho se derramou sobre o vestido de Isabela. O líquido escorreu como sangue sobre o tecido. Um silêncio tomou conta do grupo. Oh, que desastre! Verônica exclamou. Teatral. Você devia tomar mais cuidado. Isabela ficou imóvel. Quis sumir, ou gritar, ou chorar, mas não fez nada. O salão parecia girar. A vergonha queimava como fogo. Foi quando uma voz masculina cortou o silêncio. Acho que você já disse o suficiente, Verônica. Todos se viraram. Era um homem alto, moreno, de terno preto perfeitamente alinhado. Os olhos claros pareciam gelo, mas falavam com calor. Enzo Almeida, um dos empresários mais ricos e discretos do país, conhecido por evitar eventos sociais e, quando aparecia, nunca se envolvia em escândalos. Ele se aproximou de Isabela e lhe ofereceu um lenço de bolso de seda. Está tudo bem? Perguntou, olhando diretamente em seus olhos. Ela mal conseguiu responder. Apenas assentiu. Ele se virou para Verônica. Você pode pagar por vestidos, Verônica. Mas parece que nunca aprendeu a ter classe. O grupo ficou mudo. Venha, disse ele a Isabela. Aqui não é lugar para gente pequena. E caminhou ao lado dela, abrindo espaço entre os convidados, enquanto todos os olhares o seguiam, desta vez, não com desprezo, mas com surpresa e admiração. Isabela não sabia se aquilo era o início de algo ou só um respiro antes do próximo golpe. Mas pela primeira vez naquela noite, sentiu que não estava sozinha. Isabela seguiu ao lado de Enzo como quem caminha entre espelhos. Cada passo parecia ecoar mais do que o anterior, refletido nos olhares atentos e surpresos da elite presente. Era como se o salão inteiro tivesse congelado para observá-los. A mulher que ousou existir onde não era bem-vinda agora andava ao lado do homem mais cobiçado e misterioso da noite. Está se sentindo bem? Enzo perguntou, abrindo discretamente espaço entre os convidados. Só, surpresa. A voz de Isabela saiu baixa, quase um sussurro. Ele sorriu com gentileza. Costumo aparecer em manchetes por investimentos, não por desfazer tragédias com vinho. Mas hoje, não consegui ignorar. Ela lançou um olhar de soslaio, curiosa. A voz dele não tinha traço de arrogância, apenas firmeza. E algo mais, empatia. Como se entendesse exatamente o que ela sentia. Por que você me defendeu? Ela perguntou, parando em frente a um pequeno jardim de inverno que servia como refúgio ao lado do salão principal. Porque alguém precisava fazer isso, respondeu. E ninguém teve coragem. Ela respirou fundo, tentando se recompor. O vestido manchado de vinho ainda pesava em seu corpo como uma cicatriz visível. Os olhos queimavam, mas ela não deixaria as lágrimas caírem ali. Não mais. Você não me conhece, disse, com voz mais firme. Nem sabe o que dizem sobre mulheres como eu quando ousamos estar nesse tipo de lugar. Enzo a encarou com intensidade. Eu sei. Ouço o que dizem. Mas não repito. E, francamente, o que dizem revela mais sobre eles do que sobre você. Silêncio. Era como se, por alguns segundos, o mundo ao redor tivesse desaparecido. Isabela encarava o jardim iluminado, tentando entender aquele momento, se era real, se era armadilha, se era um golpe de sorte ou mais uma peça do destino prestes a se desfazer. Do salão, Verônica ainda observava com desdém, acompanhada de outros rostos pálidos que murmuravam entre si. A vergonha da noite agora era um mistério fascinante. Quem era aquela mulher que recebeu a atenção de Enzo Almeida? Horas se passaram. Isabela tentou manter a distância do centro da festa, mas Enzo fazia questão de permanecer por perto. Não de forma forçada, mas natural, como se sua presença fosse, de algum modo, proteção. Alguns convidados se aproximaram e, surpresos, tentaram puxar conversa com ela. Um homem perguntou se ela era modelo. Outro, se trabalhava com Enzo. Um terceiro, tentando ser simpático, comentou:
Gosto de ver gente como você aqui. Dá um toque mais autêntico. Isabela engoliu a irritação. Sorriu educadamente. Gente como você ecoava em sua mente como uma etiqueta disfarçada de elogio. Após algum tempo, Clarice finalmente a encontrou. O que aconteceu com seu vestido? Perguntou, olhando para a mancha escura. Um acidente, respondeu Isabela, lacônica. Está com Enzo Almeida. A socialite franziu o senho. Isa, cuidado. Ele é educado, mas esse tipo de coisa pode se voltar contra você. Eles adoram o escândalo. Isabela não respondeu. Apenas desviou o olhar, tentando evitar mais uma batalha emocional. Mais tarde naquela noite, Enzo reapareceu com 2 taças de água com gás e limão. Achei que já bastava de vinho por hoje. Ela sorriu de verdade pela primeira vez na noite. Aceitou a taça e encostou-se à parede de vidro que dava vista para a cidade. Você não parece alguém que gosta desse tipo de festa, ela comentou. Não gosto. Só vim porque é da fundação da minha mãe. Ela fundou o projeto. Ele fez uma pausa. E também porque precisava ver com os próprios olhos o que acontece quando se mistura dinheiro com arrogância. Você realmente não liga para o que pensam? Perguntou. Ele a olhou com calma. Eu ligava. Quando era mais novo. Queria provar que era melhor que todos. Hoje eu só quero dormir tranquilo. E isso não inclui ficar em silêncio diante de gente cruel. Isabela mordeu o lábio inferior. Ele falava com uma honestidade que desconcertava. Não era o tipo de homem que ela imaginava naquele mundo, e talvez por isso ele a intrigasse tanto. Seu vestido é lindo, ele disse, de repente. Mesmo manchado. Combina com você. Ela sorriu, sem saber se devia agradecer ou desconfiar. Estava acostumada com elogios que vinham com segundas intenções. Mas naquele momento, com ele, parecia diferente. Você sempre elogia mulheres desconhecidas com vinho no vestido. Não. Geralmente elas me ignoram. Ambos riram. Era um alívio inesperado em meio ao caos daquela noite. Quando o evento se aproximava do fim, Enzo perguntou se poderia levá-la até em casa. Ela recusou, educadamente. Já chamei um carro. Mas, obrigada. Por tudo. Ele hesitou por um segundo, então tirou um pequeno cartão de dentro da carteira. Se precisar de algo, qualquer coisa, me liga. E, se quiser, posso te apresentar um grupo de jovens estilistas independentes. Você tem talento. Não deveria desperdiçar isso por medo de não ser aceita. Isabela pegou o cartão com mãos trêmulas. Era simples, elegante, com o nome dele e um número pessoal escrito à mão. Boa noite, Isabela. Boa noite, Enzo. Ele se afastou, sumindo entre os últimos convidados. E ela, sozinha no hall, olhou para o cartão mais uma vez. A sensação era de que algo havia mudado dentro dela e ao seu redor. Mas o que seria? O início de um romance, um novo pesadelo, ou, quem sabe, uma chance de reescrever a própria história. Ela ainda não sabia, mas pela primeira vez, queria descobrir. Nos dias que seguiram o baile, Isabela tentou ignorar o cartão que repousava na gaveta de sua escrivaninha. Todas as manhãs, enquanto se arrumava para mais um dia no ateliê de Clarice, seus olhos passavam por ele, mas não tinha coragem. Não sabia o que dizer, nem se queria dizer alguma coisa. Até que uma mensagem chegou em seu celular. Espero que esteja bem. Ainda penso no seu vestido. E naquela sua força. Enzo. Ela não soube o que sentir. Surpresa, nervosismo, lisonjeio ou medo. Respondeu de forma seca, com a formalidade de quem ainda se protege. Estou bem. Obrigada. Segundos depois, ele respondeu. Ótimo. Espero poder ver mais do seu trabalho um dia. Aliás, você gosta de café. Ela não resistiu ao sorriso. E, após quase 2 minutos encarando a tela, gosto. O café escolhido por Enzo era pequeno, escondido numa rua charmosa, com livros pendurados nas paredes e música francesa ao fundo. Nada de ostentação, só aconchego. Isabela chegou pontualmente. Cabelos soltos, blazer creme, calça preta. Elegante como quem não precisa provar nada a ninguém. Ainda assim, o coração batia como um tambor mal ensaiado. Ele já estava lá,
com um livro fechado na mesa e 2 xícaras fumegantes. Cheguei cedo. Imaginei que você talvez não viesse, disse ele, ao vê-la entrar. Quase não vim mesmo, respondeu com honestidade. Por quê? Porque você é você. E eu sou eu. Ele riu, mas com respeito. Isso não responde nada. Ou responde tudo. Ela sentou-se à frente dele e encarou a xícara. Eu só não estou acostumada a ser tratada como alguém interessante. Especialmente por alguém como você. Enzo inclinou-se levemente para a frente. Talvez o problema esteja em quem você tem encontrado. Porque você é interessante. Muito. A conversa fluiu como um rio em tarde calma. Enzo quis saber mais sobre o ateliê onde ela trabalhava, os desenhos que fazia, os tecidos que mais gostava. Gosto de cores fortes, disse. Amarelo ouro, vinho, azul profundo. Não por rebeldia, mas porque ninguém espera que uma mulher como eu use cor. E eu gosto de surpreender. Ele sorriu, fascinado. Você é a arte em forma de pessoa, Isabela. Ela baixou os olhos, desconcertada. Mas pela primeira vez, não duvidou do que ouviu. Ela também quis saber mais dele. Não sobre os negócios. Esses a mídia contava. Mas sobre o homem por trás do terno e do cartão elegante. Perdi meu pai muito cedo. Minha mãe me criou sozinha. Fundou uma ONG de educação em bairros periféricos. Cresci entendendo o valor de quem luta com pouco. Talvez por isso eu me incomode tanto com gente que pisa nos outros. Você não parece o típico bilionário. Eu tento não parecer mesmo. Ele deu de ombros. Mas ainda assim, as pessoas me tratam como se eu fosse especial só por ter dinheiro. E esquecem que isso nunca diz nada sobre caráter. Depois do café, Enzo sugeriu que caminhassem um pouco. O sol da tarde filtrava-se entre árvores. Era uma daquelas cenas que Isabela só via em filmes. E agora vivia. Ela ainda mantinha a guarda alta, mas sentia, contra sua própria vontade, um calor diferente nascer no peito. O que você quer de mim, Enzo? Ele parou. Olhou fundo em seus olhos. Quero saber quem você é. Só isso. E, se puder, quero fazer parte disso. Mesmo com os olhares, com os julgamentos, com as manchetes maldosas que vão surgir se alguém nos fotografar. Eu não ligo. E quero estar com alguém que também não ligue. Ou que, mesmo com medo, escolha viver. Ela ficou em silêncio. Não por dúvida, mas porque, pela primeira vez, alguém oferecia amor sem negociação. Antes de se despedirem, ele tocou a mão dela com leveza. Um gesto pequeno, mas que fez o mundo ao redor desacelerar. Posso te ver de novo? Isabela hesitou. O medo ainda era maior que o desejo. Mas ela sabia. Aquele homem estava ali não por caridade, nem por curiosidade. Estava por causa dela, exatamente como ela era. Pode, disse, enfim, mas com uma condição. Qual? Que você não espere que eu seja frágil, nem perfeita, e que me deixe errar sem ir embora. Ele sorriu, um sorriso verdadeiro. Feito. Naquela noite, em casa, Isabela abriu sua caixa de desenhos. Pegou um croquis antigo, de um vestido dourado, com corte ousado e traços fortes. Nunca teve coragem de criá-lo. Parecia ousado demais para o mundo onde vivia. Mas agora, talvez fosse hora de costurar não apenas um vestido, mas a própria coragem. Ela sorriu. Pela primeira vez, sentia que sua cor não era fardo. Era marca. Era força. Era beleza. A primeira semana após o encontro com Enzo foi de calmaria inquieta. Isabela voltava ao trabalho como se nada tivesse mudado, mas dentro dela, algo havia se deslocado. O simples som de uma mensagem no celular fazia seu estômago revirar. Ele mandava mensagens curtas, respeitosas, perguntando sobre o dia dela, elogiando um desenho que ela postara, ou só desejando boa noite com delicadeza rara. O que a encantava em Enzo não era o dinheiro, nem os gestos grandiosos. Era a forma como ele a enxergava com verdade, como se sua cor, sua origem, sua condição não fossem obstáculos, mas camadas de uma identidade que ele queria conhecer mais. Mas ao mesmo tempo, quanto mais ele se aproximava, mais ela sentia medo. Na terça-feira, Enzo a convidou para conhecer seu ateliê pessoal, um espaço que ele mantinha em um de seus prédios comerciais,
alugado para artistas e criadores. Isabela foi relutante. E ao chegar, ficou em silêncio diante do que viu. Uma sala ampla, com luz natural, manequins, tecidos raros, livros de moda e prateleiras com croquis antigos. Montei isso como parte de um projeto social, explicou ele. Jovens estilistas que não têm espaço para criar podem vir aqui, apresentar ideias, usar os materiais. Poucos sabem disso. Gosto de manter longe da mídia. Isabela passou os dedos por um rolo de linho. Os olhos se detiveram num livro de costura africana. Respirou fundo. Aquilo parecia um sonho, e justamente por isso era tão perigoso. Está me mostrando isso por quê? Porque você tem talento. E eu acredito em pessoas que têm coragem para criar, mesmo quando tudo diz que elas não podem. Ela desviou o olhar. Aquele tipo de generosidade a desarmava. Está tentando me salvar? Não. Só estou estendendo a mão. A escolha é sua. Ela ficou em silêncio por um momento. Ninguém nunca me estendeu nada sem querer algo em troca. Eu não quero nada além da sua confiança. Essas palavras ficaram martelando na mente de Isabela pelos dias seguintes. Na sexta-feira, ela acordou com o celular explodindo de mensagens. Algumas de conhecidos, outras de números desconhecidos. Todas com links. As manchetes dos blogs de fofoca estampavam a imagem dela com Enzo saindo do café. Os títulos variavam entre nova namorada do bilionário e Enzo Almeida choca a sociedade com escolha inusitada. Mas os comentários eram muito piores. Será que ele tá pagando algum tipo de promessa? Deve ser fetiche. Se fosse branca, diriam que é por amor. Mas nesse caso, deve ser culpa social. Outros nem se davam ao trabalho de disfarçar o racismo. Ela apagou os aplicativos. Chorou. Depois chorou mais. E então, em silêncio, voltou a trabalhar como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia mudado. Ela já não conseguia encarar Enzo com a mesma naturalidade. Quando ele apareceu de surpresa no ateliê de Clarice para entregar um livro que sabia que ela queria, Isabela não sorriu. Não saiu de onde estava. Vi as notícias, disse ele, ao perceber o clima frio. Claro que viu. Todo mundo viu. Quer conversar? Ela largou as linhas que estava segurando e encarou-o. Você pode desligar. Desligar essa parte da sua vida. As câmeras, os olhares, as suposições. Porque eu não posso. Eu não tenho escudo, Enzo. Eu não tenho sobrenome para me proteger. Quando zombam de mim, zombam de tudo o que sou. Não é só sobre você e eu. É sobre o que represento. Ele se aproximou. Com calma. Eu sei. E é por isso que não quero que você enfrente isso sozinha. Mas eu tô sozinha. Disse ela, a voz trêmula. Você vai continuar sua vida. Vai ser o homem admirável, o empresário discreto. E eu vou ser o escândalo. A exceção. A negra que ousou demais. Enzo ficou em silêncio por alguns segundos. O que eu faço para mudar isso? Não é sobre o que você faz. É sobre o que o mundo vê. E eu tô cansada de lutar para caber num lugar que não me quer. Ela pegou a bolsa. O ar parecia denso, difícil de respirar. Eu preciso de tempo, disse. Preciso entender se isso é amor, ou só mais uma forma de me iludir. Ele não tentou impedi-la. Apenas a observou sair, com os olhos cheios de algo entre dor e respeito. Nos dias seguintes, Isabela se fechou. Parou de responder mensagens. Passou mais tempo com sua tia, relembrando a infância, as primeiras costuras feitas com retalhos, as críticas que ouviu na escola, os olhares dos seguranças em shoppings, os silêncios dos recrutadores de moda. Tudo isso formava uma barreira dentro dela que Enzo, por mais bem intencionado que fosse, não conseguia atravessar. Ela se perguntou: seria possível viver um amor verdadeiro num mundo onde sua existência ainda era tratada como um incômodo? Na solidão do quarto, abriu o caderno de croquis e folheou até chegar àquele vestido dourado. Aquele que nunca teve coragem de criar. Passou o dedo sobre o desenho e sussurrou: talvez eu precise costurar uma versão de mim que não fuja mais de quem é. Mas para isso, precisaria romper com a ideia de que amar alguém como Enzo era pedir demais ao universo. Talvez, pensou, seja hora de aceitar que não é ela quem tem que caber. É o mundo que precisa mudar de forma. E, quem sabe, amar seja o ato mais revolucionário de todos.
Se estiver pronta. Se ele estiver pronto. Se o mundo quiser ou não. Mas isso, ela ainda teria que descobrir. O ateliê improvisado no fundo da casa da tia estava silencioso. A única trilha sonora vinha da máquina de costura, do barulho do lápis no papel e do som das tesouras deslizando por tecidos que há meses jaziam guardados, como promessas esquecidas. Desde que se afastara de Enzo, Isabela mergulhou em um tipo de silêncio produtivo. Não respondia às mensagens dele, nem às de Clarice, nem às da imprensa que ainda especulava sobre o romance inusitado. Mas se comunicava por outra via, pela arte. A convite de uma antiga professora da faculdade, ela havia sido indicada para um projeto jovem de moda alternativa. O tema do desfile, ressignificar identidade, era quase simbólico, como se a vida dissesse, essa é sua hora. Nos primeiros dias, hesitou. Chegou a rejeitar o convite, mas numa madrugada, encarando o vestido dourado que agora pendia no centro da sala como uma promessa feita a si mesma, tomou uma decisão. Não fugiria mais da própria cor. Criou 6 modelos, um para cada tom de pele que ela já viu ser silenciado. Tecidos vivos, cortes ousados, referências afrodiaspóricas sutis misturadas com modernidade. Nenhuma peça pedia desculpas por existir. Ela costurava como quem costura a própria pele de volta, ponto por ponto, recuperando partes que o mundo tentou rasgar. No dia do desfile, Isabela chegou cedo ao galpão cultural onde tudo aconteceria. O espaço era simples, com paredes de concreto cru, passarela improvisada e cadeiras empilhadas. Mas algo ali pulsava a verdade, diversidade, raízes, arte, modelos de vários corpos, cores e gêneros preenchiam o camarim com energia vibrante. Nenhum padrão, nenhuma cartilha, apenas autenticidade. Isabela respirou fundo ao ver suas criações nos corpos de mulheres negras, indígenas, trans, gordas. Ali, sua visão ganhava carne. Sua voz ganhava eco. Um produtor se aproximou. Tem alguém querendo falar com você lá fora. Ela arqueou as sobrancelhas, sem entender. Caminhou até a entrada e parou, surpresa. Era Enzo. Camisa preta, calça escura, o cabelo um pouco mais bagunçado do que de costume. Sem terno, sem arrogância, apenas ele. Como soube que eu estaria aqui? Um passarinho me contou. E eu escutei, mesmo sem resposta às mensagens. Ela cruzou os braços. Por que veio? Porque entendi que amar você não é algo que possa fazer de longe, nem só em silêncio. Vim assistir. E, se você permitir, vim apoiar. Mas se preferir, eu vou embora agora mesmo. Ela o encarou por longos segundos. Havia raiva ali, sim, mas também uma saudade sem nome. E algo dentro dela disse: ele não veio para salvar. Ele veio para ficar. Fica. Mas hoje, você assiste em silêncio. Sempre. O desfile começou ao som de tambores leves misturados a beats modernos. A primeira modelo entrou com um vestido vinho, estruturado, com uma faixa dourada no peito. Os olhos da plateia seguiram atentos. Depois veio um vestido azul marinho com transparência nos ombros e detalhes que lembravam escarificações africanas, bordados sutis que contavam histórias. A cada entrada, Isabela via sua alma desfilar na passarela. Mas foi o último look, o vestido dourado, o primeiro que ela desenhou, o que mais temia criar, que fez o público se levantar. A modelo, uma mulher negra de pele escura, cabelo raspado e postura altiva, caminhava com a dignidade de uma rainha. O vestido abraçava seu corpo como se tivesse sido feito para ela desde o nascimento. Dourado vivo, sem pudor. Um manifesto costurado. Aplausos ecoaram pelo galpão. E, num canto discreto, Isabela chorava. Mas não era dor. Era alívio. Após o desfile, entre cumprimentos e convites de editoras independentes, ela sentiu uma mão tocar seu ombro. Virou-se. Enzo. Nunca vi nada tão honesto, disse ele, com os olhos úmidos. Você fez história aqui hoje. Eu fiz paz comigo, corrigiu ela. E isso já é tudo. Ele assentiu. Os dois ficaram em silêncio por instantes. Tem algo que eu não te disse, ele continuou. Esse projeto, o desfile, o patrocínio, fui eu quem enviou seu portfólio para a curadoria.
Pedi que mantivessem meu nome em sigilo. Só queria abrir a porta. Quem brilhou foi você. Ela sentiu um misto de surpresa, gratidão e um leve incômodo. Você devia ter me contado. Eu sabia que, se soubesse, talvez dissesse não. E eu não podia permitir que o medo te travasse, nem que fosse o meu medo ou o seu. Ela respirou fundo. Não quero alguém que me esconda nem que me empurre. Quero quem ande comigo, lado a lado. É o que eu quero também, disse ele, firme. Você andando do meu lado, me ensinando, me ouvindo e me permitindo te amar como você merece. Isabela o olhou por alguns segundos. E então, com delicadeza, segurou a mão dele. Então vem, mas vem inteiro. Porque eu não vou mais aceitar metades. Nem eu. Naquela noite, deitada em sua cama, Isabela sentia uma calma diferente. Pela primeira vez em muito tempo, ela não carregava vergonha da própria presença, nem medo de ser amada, porque entendeu algo fundamental. Seu valor nunca esteve na aceitação alheia, nem nos elogios de homens poderosos. Seu valor estava em ser quem era, com todas as dores, cores, histórias e silêncios. E agora, ela escolhia viver isso em voz alta. Afinal, ser mulher negra, artista e amada não era utopia. Era resistência. Era beleza. Era só o começo. 2 meses haviam se passado desde o desfile. O nome de Isabela agora circulava por espaços que antes a ignoravam. Revistas de moda alternativa, convites para entrevistas, propostas para desenhar coleções cápsulas com marcas pequenas, mais respeitadas. Ela não se tornará famosa, e nem queria. Mas seu trabalho começava a ser visto pelo que ele era, não pelo corpo que ela habitava. Isso, por si só, já era uma pequena revolução. O ateliê de Clarice, onde ainda trabalhava meio período, agora exibia uma de suas criações na vitrine. A própria Clarice, que tanto hesitou em confiar nela, agora falava com orgulho. Essa aqui é da Isa. Esgotou em 2 semanas. No entanto, com a visibilidade vieram também os desafios. Os ataques não cessaram. Perfis falsos continuavam comentando frases racistas nas redes sociais. Durante um evento de moda, um estilista renomado insinuou que ela estava onde estava por causa de Enzo. Eles não vão parar, disse ela certa noite, sentada com Enzo no terraço do prédio dele. Sempre vão tentar me reduzir a alguma coisa. Então a gente responde vivendo, disse ele. Respondemos com arte, com presença e com amor. Enzo não era um salvador. Não tentava ser. E isso, para Isabela, era o maior gesto de respeito. Ele aprendia, perguntava, errava e corrigia. Amava sem fetichizar. Admirava sem romantizar sofrimento. Estava ali, inteiro, mesmo quando ela queria fugir. Eu preciso te mostrar uma coisa, disse ele, naquela mesma noite. A levou até um espaço novo, ainda em construção, no centro cultural que mantinha como projeto pessoal. O nome na fachada a fez parar. Coletivo Dandara, moda para além da cor. Dentro, salas com máquinas de costura, mesas de modelagem, painéis com referências de moda afro-brasileira, catálogos com mulheres reais. Havia um pequeno auditório e uma galeria em montagem para exposições de estilistas negras e indígenas. É seu projeto agora, disse ele. Se quiser, claro. Eu só financio. Quem comanda é você. Isabela tocou a madeira da porta. Por um momento, não conseguiu falar. Eu não sei se consigo. Você já conseguiu. Só está abrindo espaço para outras fazerem o mesmo. Ela assentiu, os olhos marejados. Mas quero fazer isso com meu nome completo. Sem me esconder. Sem usar codinome. As meninas precisam saber que uma Isabela Lima da Silva também pode ter uma vitrine. É assim que se muda uma história. No mês seguinte, durante um evento de moda inclusiva promovido pelo coletivo, Isabela fez um discurso breve, mas direto. Eu não quero ser exceção. Quero ser ponte. Quando fui humilhada naquela festa, por causa da minha cor, meu cabelo, meu corpo, achei que minha história terminaria ali. Mas naquele momento, eu só estava começando a escrevê-la de verdade. A moda precisa parar de fingir que é cega. Precisa ver, precisa ouvir, precisa incluir. E mais do que isso, precisa reparar. Aplaudida de pé, ela desceu do palco com o coração batendo forte.
Não de medo, mas de potência. Enzo a esperava ao lado da plateia, com um olhar de orgulho sincero. Você acabou de mudar a noite de muita gente. E a minha, respondeu ela. Naquela noite, os dois caminharam pelas ruas do centro antigo, sem seguranças, sem flashes. Eram só duas pessoas que escolheram se amar apesar do mundo. Ainda tem medo? Perguntou ele. Ela pensou por alguns segundos. Tenho. Mas agora eu sei que o medo não precisa mandar em mim. E o amor? O amor não me salva, mas me sustenta, me impulsiona, me lembra quem sou. Ele a segurou pela cintura e encostou a testa na dela. E quem você é? Eu sou minha cor. Sou minha história. Sou minha luta. Mas também sou desejo, arte, beleza. Sou mulher. Sou força. Sou o tipo de amor que ninguém espera, mas que ninguém esquece. Meses depois, uma foto viralizou. Isabela e Enzo sentados no chão de um galpão, cercados por meninas negras costurando suas primeiras peças. Nada de luxo, nada de maquiagem, só sorrisos reais. A legenda dizia: amor não é sobre onde você está, é sobre quem você ajuda a chegar. E assim, naquela história que começou com humilhação e silêncio, nasceu algo muito maior. Um romance, uma revolução íntima, e uma mulher que, vestida de coragem, passou a viver além da cor.